E para entendermos melhor esse assunto, nós convidamos o deputado federal do União Brasil de São Paulo, Fernando Marangoni. Deputado, bom dia, muito obrigada por nos conceder essa entrevista aqui neste domingo e gostaria já de começar te perguntando quais serão então os primeiros passos dessa comissão que tem aí um prazo de 30 dias para discutir o assunto. Bem-vindo. Bom dia, Nicole, bom dia, Rafael e todos os telespectadores aqui da Jovem Pan, prazer estar sempre aqui com vocês. Bom, quando aconteceu o episódio com o Joca, né, e é importante ressaltar que esse episódio foi o episódio que tomou essa comoção, mas a gente tem de forma recorrente episódios parecidos e similares com o Joca, não só no transporte aéreo, mas no transporte terrestre também. Nós tivemos outros episódios após o Joca de pets encontrados mortos em bagageiros de ônibus, enfim. Nós, imediatamente, quando soubemos do caso do Joca, entramos em contato com o ministro Silvio Costa, que nos convidou, inclusive com o pai do Joca, para estarmos no Ministério, e a partir dali iniciou-se um processo não tão somente da apuração da responsabilidade da Companhia Aérea Gol, mas também um processo para se instaurar uma nova regulamentação. Então, hoje, a gente tem o transporte aéreo previsto em resolução da ANAC, e uma resolução muito vazia, por assim dizer, porque é uma resolução que somente permite que as companhias, faculta, na verdade, que as companhias tenham o transporte aéreo de PET, mas não regulamenta, não traz os regramentos. E com isso, cada companhia, portanto, atualmente dita aí as suas regras para o transporte aéreo de animais. Então, a partir da instalação dessa comissão, foi aberta uma consulta pública, é importante dizer isso, pelo Ministério e pela ANAC. Foram recebidas, Nicole, mais de 3.390 propostas, sugestões, tanto por segmentos, Conselho Regional de Medicina Veterinária, Ministério da Agricultura, a própria ANAC, organizações da sociedade civil, pessoas físicas. Foram quase 3.400 propostas, e foi a maior consulta pública que o Ministério e a ANAC já viram. Então, daí a gente consegue tirar o tamanho da preocupação com o transporte aéreo de animais. E aí nós estivemos presentes nessa semana na instalação da comissão que vai consolidar essas 3.400 propostas para propor daí uma regulamentação para o transporte aéreo. Então, a gente espera que nos próximos 30 dias a comissão consolide e faça uma proposta concreta dessa regulamentação, que pode se dar tanto por resoluções da ANAC quanto por projetos de lei. Então, é esse o status hoje desse processo. Deputado, bom dia. O grupo vai começar a trabalhar agora, né? Mas tem algum ponto de partida? Qual é a ideia de transporte para um animal do porte do Joca, por exemplo, de um Golden Retriever, um animal que pesa aí de 35 a 45 quilos? Existe algum ponto de partida para começar essa discussão? A ideia é colocá-los definitivamente na cabine, limitar o número de animais dentro de cada aeronave por voo? Há alguma possibilidade de que eles sigam no bagageiro? Qual é a avaliação geral que o senhor faz antes do debate começar? Bom, essa discussão, Rafael, é muito ampla, tá? A gente tem que pensar tanto nos cães de serviço, quanto nos cães de apoio emocional, e aí independente do tamanho. A gente tem que pensar em pets que não são possíveis viajar nos porões do avião, ou aqueles que devam viajar no porão, porque podem colocar em risco aí a segurança dos passageiros na cabine. Então, veja, a gente tem um trabalho muito amplo
a se fazer, pensando em todas as vertentes. Hoje, os números mostram que dos 90, quase 90 mil pets que viajam por ano no transporte aéreo, 92% deles já vão nas cabines, tá? Então, é importante ressaltar esse dado. Porém, a gente vê que a gente vai envolver não só essa regulamentação, essa criterização, tá, de quais animais podem ou devem viajar na cabine, quais animais podem ou devem viajar no bagageiro, mas, além disso, o bagageiro tem que ser preparado. Os kennels, que são aquelas caixas onde os animais vão, quais as condições dos kennels, como o bagageiro deve ser preparado para isso, em termos de segurança. Se houver conexão, como aconteceu no caso do Joca, no caso do Joca houve um erro, houve um extravio, e o Joca ficou e permaneceu ao sol, na pista, ou seja, com uma temperatura ali incrivelmente alta, sem apoio de veterinário. Então, a gente tem que tratar tanto da infraestrutura aeroportuária, se a gente vai ter a obrigatoriedade de ter, quando fizer conexão ou quando esse animal precisar sair do avião, a avaliação do médico veterinário, a alimentação, a hidratação do animal, enfim. Então, é um tema muito amplo que a gente tem que tratar. A gente já tem aí a possibilidade do rastreamento. Agora, a Câmara aprovou um projeto de lei que trata do rastreamento desses animais que estão viajando, mas o rastreamento por si só não resolve o problema. Não adianta eu estar acompanhando o trajeto do meu animal se ele não estiver sendo bem cuidado. Então, são 3.400 sugestões da sociedade civil de diversos setores organizados, técnicos, que participam desse processo. Então, o que eu penso, em termos de regulamentação, é que a gente deve tratar a regulamentação dos animais em geral, dos animais de apoio emocional, dos animais de serviço, que são os cães-guia, por exemplo. Então, como a gente vai tratar... porque, veja, a gente tem que pensar que, viajando dentro da cabine, a gente tem que pensar tanto na segurança do animal quanto na segurança dos demais passageiros. Então, é um tema que envolve muitos aspectos técnicos, por isso essa consulta pública. Daqui de antemão eu parabenizo a ANAC e o ministro Silvio Costa, porque desde o episódio do Joca, o Ministério não ficou parado, abriu essa consulta pública e agora já instaurou a comissão e deu o prazo de 30 dias para essa comissão propor uma regulamentação. Então, eu volto a falar. A regulamentação atual, que é feita por resolução da ANAC, não prevê nenhum critério, deixa aberto as companhias aéreas. E a gente tem que prever critérios que sejam exequíveis, até para que as companhias não deixem de oferecer o serviço de transporte aéreo. Obviamente que viajar na cabine é sempre a melhor opção. É sempre a melhor opção. Mas aí a gente vai depender de tamanho do animal, de comportamento do animal. Então, a gente precisa prever essa regulamentação. É uma regulamentação inovadora, não é um problema que ocorre só no Brasil. Nova York está mudando as regras agora também do transporte aéreo de pets. Então, agora debruçado em cima dessas 3.400, quase 3.400 propostas, a gente espera tirar daí essa criterização, para que a gente consiga transportar os animais com segurança, garantindo o serviço e garantindo a segurança também dos outros passageiros que viajem na cabine junto a esses animais. Deputado, vou chamar aqui a nossa comentarista desta manhã, Ana Beatriz Hirsch, para participar da conversa com a gente. Ana Beatriz.
Deputada, bom dia. Obrigada pela presença. Minha pergunta ela é relacionada a esse rastreamento que está previsto. No projeto original, se não me engano, esse rastreamento era não só da localização, mas também dos sinais vitais dos animais. E aí ele foi se transformando ao longo do tempo e agora eu vi até que ele é colocado como um contrato acessório, que significa que provavelmente vai ser paga uma taxa adicional para que o tutor consiga rastrear o seu animal durante o trajeto. Eu queria entender um pouco melhor como funciona esse rastreamento, se o senhor tem essa informação, e também se existe alguma intenção de se delimitar já regras para o descumprimento dessas medidas que estão sendo colocadas, porque a gente sabe que não raramente a gente vai chegar lá no guichê, fazer o check-in, ele vai falar, está quebrado o rastreador, hoje não vai dar para rastrear. Então eu queria entender um pouquinho sobre esses dois pontos com o senhor. Bom, Ana Beatriz, primeiro, obrigado pela pergunta, extremamente pertinente, né? Eu acho que hoje, com a regulamentação muito vazia que nós temos, tá, Ana? O que acontece? A própria previsão do rastreamento vai delegar às companhias aéreas, porque você não tem resoluções da ANAC ainda criterizando isso, vai delegar as companhias aéreas como elas vão fazer esse rastreamento, se através de uma pulseirinha, se através de um colar, né? Enfim. Então nós vamos novamente cair na mão das companhias aéreas, né? E que vão também ter liberdade de cobrar por esse serviço uma tarifa extra, né? Então, por isso a importância da regulamentação, não só para trazer as regras, né, para que a população, em geral, saiba aquilo que tem direito de exigir das companhias, mas também, como você bem colocou, da responsabilização. Hoje, com a regra atual, nós não temos nem como responsabilizar a companhia por não prestar adequadamente um serviço, porque a gente não tem sanção, né? Já dizia o ditado, né? Norma sem sanção, uma mera canção. Então, assim, justamente por isso, para poder responsabilizar, veja, no caso do Joca, terminou o inquérito criminal sem qualquer indiciamento. Então, por que sem qualquer indiciamento? Porque você não tem um descumprimento de nenhuma norma por parte de nenhum funcionário da companhia, porque eu não tenho norma dizendo como a companhia deve ou não tratar e se cobrar ou não, se vai ser uma obrigatoriedade ou não, o transporte dos nossos pets. Então, veja, a gente está num verdadeiro vácuo legal com relação ao transporte, não só ao transporte aéreo, eu quero deixar claro, eu fiz um requerimento que está na mão do presidente Lira para a instauração de uma comissão especial para tratar da causa animal e não só do transporte, porque a gente está falando hoje do transporte aéreo, mas a gente tem que também levar em consideração o transporte terrestre, o transporte aquaviário, né? Então, a gente precisa de uma ampla regulamentação. Nesse caso e nessa comissão, nós vamos tratar do transporte aéreo, mas é fundamental que a gente tenha regras claras sobre quais as obrigatoriedades, não só das companhias, mas também dos aeroportos, de se manter um espaço adequado para acolher os animais quando de uma conexão, ou eventualmente quando de um extravio, como foi no caso do Joca, se ele tivesse ficado no ambiente adequado, se ele tivesse sido avaliado, se ele tivesse sido hidratado, se ele tivesse sido alimentado, possivelmente ele não teria vindo a óbito. Então, essa regulamentação é fundamental, não só para preservar os animais, mas também para responsabilizar as companhias quando do descumprimento da norma. O fato é que hoje nós não temos norma, Hoje nós estamos efetivamente na mão das companhias aéreas, ao bel prazer das companhias. Tem companhia, inclusive, que diz, eu não transporto animal, e ela tem o direito de dizer isso hoje, porque eu não tenho uma regulamentação que a obrigue. Eu tenho uma regulamentação, como eu disse no início, que faculta que as companhias possam oferecer esse serviço. E como elas oferecem? Cobrando, não é barato, e sem ter critérios e regras para esse transporte. Então, hoje nós estamos num verdadeiro vácuo, a população está
está completamente aí entregue na mão das companhias, tanto com relação ao custo, como com relação à forma de se fazer o transporte e também com relação à responsabilização. É um verdadeiro absurdo que a gente está vivendo hoje, né? E são mais de 90 mil animais transportados por ano no Brasil, e hoje nós não temos nem como responsabilizar as companhias aéreas, nem como regulamentar o custo. Perfeito. Então é importante a regulamentação para dizer o seguinte: você é obrigado a transportar desta forma, você poderá cobrar por isso ou não poderá cobrar por isso ou por aquilo, e também, se for descumprida a regra, o funcionário da companhia vai ser responsabilizado criminalmente e a companhia também responsabilizada civilmente. Nós conversamos agora, então, com o deputado do União Brasil de São Paulo, Fernando Marangoni. Deputado, muito obrigada pela participação mais uma vez. Uma ótima semana para o senhor. Muito obrigada, Nicole, Rafael, Ana Beatriz. É sempre um prazer estar aqui com vocês.